Teste de unidade melhora a arquitetura da sua aplicação. Por conta do teste de unidade, eu fui obrigado a aprender um monte de coisas diferentes sobre a arquitetura de software. Talvez as duas principais delas, injeção de dependência e o princípio de responsabilidade única. São duas coisas que, se você não entender direito, seu teste de unidade ele começa a ficar ruim. E é meio que um jogo do ovo e da galinha, né? Você não percebe que é ruim até fazer teste de unidade. E aí quando você começa a fazer teste de unidade, você começa a perceber que você não sabe fazer nem injeção de dependência, nem princípio de responsabilidade única. E aí você volta, precisa retroalimentar a coisa para poder entender melhor, para poder fazer as coisas de um jeito melhor. E me forçou a aprender várias outras coisas sobre padrões arquiteturais. Várias outras coisas. Tem muitas das coisas aqui, eu falei que você tem que. A gente tem muita coisa para estudar e que você tem que priorizar o que te dá mais retorno. Eu me preocupava muito, quando eu era mais novo, em estudar sobre arquitetura. Quando eu comecei a ter mais contato com a arquitetura, assim, me empolguei, achei que era fantástico. E eu saí estudando e lendo e fazendo não sei o quê. Chegou um momento que eu me perdi da coisa. Porque eu estava muito mais preocupado em entender como é que eu separo uma solution em pastas do que realmente aplicar os conceitos da arquitetura no meu dia a dia. E foi o teste de unidade que me colocou de volta no eixo. Por quê? Porque o teste me deu foco. O teste me deu foco de falar, olha, existem centenas de patterns, existem dezenas de coisas que você tem que aprender. Só que cada uma dessas coisas tem uma aplicação específica para cenários específicos. Então, você não precisa aprender um montão de coisa ao mesmo tempo. O que você precisa é entender por cima, mais ou menos, saber que eles existem, e aí ter um fluxo de trabalho que te permita entender quando você pode aplicar uma coisa e quando você pode aplicar outra. E foi o teste de unidade que foi a coisa que entrou no meu fluxo de trabalho que começou a mostrar. Ah, eu não estou conseguindo fazer teste nesse método gigante. Eu preciso quebrar ele. Como que eu quebro? Ah, aqui eu posso usar um design pattern. Aqui eu posso usar um decorator. Aqui eu posso usar um builder. Aqui eu posso usar um proxy. Aqui posso usar uma fachada. Aqui posso usar um observer. Então tem várias coisas que eu já sabia, que eu já tinha estudado e que eu ficava caçando lugar para usar. Mas é o contrário. A boa arquitetura ela não nasce 100% construída. Ela é construída de acordo com as necessidades que você tem. E o teste de unidade me mostrou isso, que o seu sistema ele avança em complexidade passo a passo. À medida que você precisa, você coloca. E se não fosse o teste de unidade, eu até hoje estava tentando fazer um monte de bobagem aí. Over-engineering, sabe? Porque aqui eu vou reaproveitar, porque eu posso. Não, teste de unidade me limita. Ele fala, não, cara, faz assim mesmo, não tem problema. Na segunda vez que eu vou testar uma coisa parecida, eu já olho para o negócio e falo, não, calma. Então, eu já fiz isso uma vez. Eu não posso repetir. Então, aqui, aplico um pattern, refatoro o outro lado e deixo os dois iguais. Mesmo padrão. E aí sim eu aplico uma técnica. Com o teste de unidade, como eu falei antes, refactor é mais fácil, então eu tenho uma garantia. E vê como as coisas elas vão se encaixando? E eu falei sobre o foco. Esse é o foco que o teste de unidade te dá na carreira. Ele vai te mostrando caminhos.